Eu vou, então, também, para agilizar, convidar os palestrantes para compor a mesa. Então, agora a gente tem a Elizabeth Monteiro, do Colégio Pedro II. Então, a gente tem uma grande parceira que nos ajudou a montar a exposição. Vou chamar também o professor Luciano, também Monteiro, cadê o Luciano? Ele estava aqui. Eu também, né, Luciano? Luciano, que é da casa, foi nosso professor substituto, agora está fazendo pós-doutorado em Santa Maria, mas eu sempre torcendo para que ele volte. E a gente tem também, compondo a mesa, o professor Rogério Modesto, que está participando online. Ele é da Universidade Estadual de Santa Cruz. E aí eu vou passar. Eu vou passar para a Vânia para que ela dê início, então, à mesa. Bom dia a todos. Foi um grande prazer que eu recebi o convite para estar aqui hoje, Eu quero agradecer muito a Comissão Organizadora do evento, as pessoas da professora Cláudia, da professora Vanessa, da professora Thaís, e agradecer também ao grupo da UERJ que está apoiando esse evento, os bastidores, as meninas que trabalham junto da Thaís. Elas realmente são maravilhosas e deram muito bem em conta do recado, o seu grupo de trabalho. Estou agradecendo as meninas também. A mesa, intitulada Nascentes do Intelectual Negro Internacional, é composta por 3 colegas aqui que já foram rapidamente apresentados. Eu também não vou demorar para passar a palavra já, por conta até do atraso que a Thaís mencionou. Eu também posso deixar de agradecer o grande apoio que o projeto da Thaís, dos saberes linguísticos, o nosso Labirante, tem recebido da direção do Instituto de Letras. Um apoio sempre presente para tudo que a gente precisa. É bom sempre registrar. Bom, eu vou seguir a ordem que foi colocada aqui na. Professor Rogério, a gente vai alterar, então, a ordem de fala por conta da questão da comissão. A gente não pode notar sempre o cheiro funcionando 100%, então a fala do professor Rogério vai ser iniciada. O professor Rogério Luiz Modesto dos Santos é professor adjunto de língua portuguesa e linguística do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Letras, Linguagens e Representações. Tem licenciatura e bacharelado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é líder do PTIR, Discurso e Tensões Raciais, grupo de pesquisa na Estadual de Santa Cruz. Interessa-se por análise do discurso, história das ideias linguísticas, língua e racialidade. Então, eu não sei se eu apresento os 3 colegas, ou se eu passo a palavra. Eu vou passar a palavra para o professor Rogério, e, em seguida, a professora Elizabeth vai falar, e, por último, a professora Luciana. Tá bom? Obrigada. Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, primeiro quero agradecer a todas as pessoas presentes, mas sobretudo a Thaís pelo convite. Muito obrigado, Thaís.
Thaís foi, assim, uma querida, porque havia me convidado e logo depois eu descobri um problema aqui, enfim, na instituição que me prendeu aqui e mesmo assim Thaís não só manteve o convite, como providenciou para que fosse uma participação online, permitindo que eu continuasse no evento, né? Algo que para mim é muito importante, porque queria muito ter essa interlocução com vocês. Então, Thaís, muito obrigado pelo empenho em me manter, de fato, no evento, enfim. E nesse momento eu vou falar de uma... caramba, um segundo, gente. Nesse momento eu vou falar de um trabalho, né, que está em andamento ainda, um percurso, e agora eu tentei fazer a apresentação do meu slide e não consegui. É o seguinte, eu acho que a gente deixa a Elizabeth começar, e aí, enquanto você me manda, e eu fico agilizando tudo. Perfeito, melhor. Ao pessoal, só para a gente não ficar mais atrasado, tá? Perfeito. Não, imagina, perfeito. Desculpa o pessoal todo, tá? Aí você me manda e a gente faz isso, então. Agora. Maravilhosa, mas às vezes deixa a gente né? Que vocês funcionam disso, deu certo, então, a palavra agora é da professora Elizabeth Monteiro da Silva, a apresentação rápida. Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, integrante do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da UERJ, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira, da UNI-Rio, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Estudo da Artes, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É funcionária pública e coordenadora do CEDOM, Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II. A casa que eu comecei também, estive lá por 15 anos. Realiza atividades de assessoria a grupos de pesquisa que desenvolvem trabalhos acadêmicos com base no acervo documental do CEDOM. Desenvolve pesquisa na área de educação com ênfase em história da educação. A professora Elizabeth intitulou a sua fala dessa forma: por todas as latitudes e longitudes do professor viajante anterior da SES. Obrigada, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a organização desse evento, que está de forma primorosa. Agradecer a Thaís pelo convite de participar, me sinto muito honrada. E só algumas coisas que para esclarecer. Bom, sou Elizabeth Monteiro da Silva, sou bibliotecária, sou servidora de estudo do Colégio Pedro II e coordenadora do Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II. E aí, para começar, eu quero aqui parabenizar o professor Henrique, que falou anteriormente, depois que eu ouvi não sei nada sobre adolescentes. Já vi adolescentes da luta pelo adolescente. Então, eu vou fazer uma leitura breve, inicial, para poder dar uma compreensão de meu lugar de fala também, né? Esse aqui é um trecho escrito pelo professor Pedro Vicente, e ele começa assim: é tempo de começar a escrever as minhas memórias, como me vivi, como me impressionaram pessoas, lugares, acontecimentos. Construí família, construí 3 casas. A primeira de 1 pavimento, a segunda de 2, a terceira de 3. Escrevi e publiquei meus livros. Viajei pelos 4 continentes, admirando o que havia de melhor em matéria de artes plásticas. Ouvi a melhor música do mundo. Li os mais elevados que o mundo produziu em todos os países e em todas as épocas. O que mais poderia ter desejado? Realizei quase todos os meus sonhos. Riquezas, graças a Deus, não me culpa a felicidade de ser rico. Honrarias, não valem elas tanto assim. Não pelo mais antes. Quer dizer, esse homem que como o professor falou, ele é infinito, ele é transcendente, ele é leve,
Então, uma coisa que nós temos aqui em comum, eu e a professora das adolescentes, eu falar isso de uma maneira tanto quanto históricos, e como professora das adolescentes, eu também sou ex-aluna do Colégio de Seguro. O ex-aluno do Colégio de Seguro, ele não diz que ele é ex-aluno, ele diz que ele é o eterno aluno do Colégio de Seguro. Então, nós somos eternos alunos do Colégio de Seguro. Essa, eu queria dizer, é a minha familiaridade com a adolescente. É uma pessoa ímpar, pela qual eu sou simplesmente apaixonada. Algumas coisas que eu hoje, por exemplo, de manhã, eu recebi a mensagem de uma colega também, servidora do Colégio de Seguro, que está aposentada, e coisas assim muito estranhas. Ela me manda uma mensagem de manhã, a Cibete, eu hoje acordei com o pensamento do professor Pedro Marcos. E que saudades! Porque ela foi, inclusive, uma das curadoras quando a coleção do professor Marcos, doada pela família, foi do Colégio de Seguro. Então, ela também, como eu, uma apaixonada por professora Pedro Marcos, e eu achei tudo assim, me impactou muito, porque eu não tinha falado para ela que eu vinha aqui. Ela não sabia que eu vinha aqui. E ela, de manhã, 7 horas da manhã, quando eu abro o celular, vejo eu morrendo de saudade do professor Pedro Marcos. E ela não conheceu o professor dos adolescentes. Ela só cuidou da coleção dele, da biblioteca. Então, eu acho que isso são coisas assim, são ligamentos que a gente não explica, mas que acontecem. Eu morei durante muitos anos na Tijuca, na Rua de Mesquita, e aí um dia, conversando com o professor Schwer, o professor Aloysio, também o professor de Colégio de Seguro, e aí eles disseram, não, porque Nascente chorava da Ernesto Souza. Aí, quando eles falaram do nome da Ernesto Souza, ué, mas Ernesto Souza é perto de Tijuca. Eu moro na Barros Mesquita, e a Ernesto Souza ela cruza a Barros Mesquita. No dia seguinte, gente, eu acordei, eu fui imediatamente para a Rua Ernesto Souza. Eu queria ver a casa dele. E eu me mostrei ali de frente. E aí eu vi, andando Nascente, andando, passeando, subindo as escadas. Hoje aqui, sou olivês que falar, eu tinha uma escada à parte, por onde eu pago as pessoas que não circulassem por dentro da casa. E isso me emocionou muito. Atualmente eu moro no Meia, e outro dia eu tive que fazer uma coisa, eu fui na Rua Emengarda. Quando eu desço a Rua Emengarda, eu olho para uma placa e que eu vejo. Rua Pedro Marcos. Não é possível. É uma coisa assim, para mim é muito visceral isso. É uma paixão, simplesmente uma paixão. E todas essas coisas iniciais que perdoam, e assim, eu tenho ligação com o professor Pedro Marcos. Hoje, Sônia? Sônia e Deus. Em algum momento a gente se encontra. Mas então é isso. Agora, tirando essa parte inicial, que para mim é um período que foi importante, como o professor falou hoje, e a mesa aqui também falou, a coordenadora. Na verdade, eu tenho o prazer de ter a história, um pouco da história dessa pessoa, dessa figura do adolescente. Então, é um trecho muito pequeno. Então, como o professor já havia colocado aqui, eu tenho um adolescente nascido na cidade do Rio de Janeiro, era afrodescendente, neto de escravo, filho de mãe da madeira, pai de pregar para a família. Adolescente foi reconhecido no meio acadêmico, cresceu numa família simples, de poucos recursos financeiros. Desde o início de formação escolar na escola primária, destacou-se por sua inteligência brilhante e aplicação dos estudos. Ingressou no Colégio de Seguro. Pode passar. Onde eu vivi as melhores obras. Aqui eu trouxe, esses são as fontes originais da matrícula de adolescentes quando ele ingressa no Colégio de Seguro. É o primeiro ano da matrícula dele. Então, vocês podem ver, ele ingressa no Colégio de Seguro em 10 de março de 1887. Perdão, 97, É quando ele ingressa na escola. Então, é o primeiro contato dele com a escola. Ele, que já era considerado pela professora uma figura brilhante, e
Depois que ele termina esse primário, aí os pais falam, olha, ele não vai ter opção, vai ter que fazer um tipo de profissão. E a professora, na época, vendo já aquela mente de criança, não, ele não tem, ele gosta de fazer isso, ele tem que continuar os estudos. Então, a professora vai e paga a matrícula de pacientes do colégio de ensino, a professora primária dele. Porque naquela época o colégio de ensino era pago e era uma escola pública. Apesar de ser uma escola pública, mas era uma escola paga. Né? E, claro, os pais não teriam condições não só de arcar com a matrícula, mas também com o uniforme. Que o aluno, quando ia para o colégio de ensino, no primeiro dia ele já tinha que ingressar com e ele tinha de forma nenhuma sair do colégio. Então, a maneira que ele viu foi essa. Ele ingressou na faculdade de Direito e ficou mais 5 anos dentro das paredes do colégio de ensino. Ele dizia que era o amado do colégio de ensino. E aí, sempre um estudioso, sempre um desejo de voltar como professor do colégio de ensino. E naquela época, isso era uma coisa muito comum. Vários e vários alunos, ao terminarem o ensino médio, no ano seguinte, retornavam como alunos do colégio, como professores do colégio de ensino. Então, vocês imaginem ninguém terminar o ensino médio e no ano seguinte ter o cabedal de conhecimento tal que ele pudesse isso era algo muito comum, era recorrente. Né? E nos adolescentes, sempre com esse sonho de querer voltar como professor do colégio de ensino. E para isso começou a estudar. Ele conta que inicialmente iria fazer o concurso carreiro. Só que no meio do caminho abriu um concurso para carreira espanhol. Ele já conseguiu colocar todos os tipos de curso, se pôs a estudar e foi fazer um concurso para espanhol no colégio de ensino. Uma coisa interessante que a gente precisa falar é que esse concurso para a cátedra, né, a cátedra, no caso, é a disciplina, então, o nome da cadeira, se conclui poderia apresentar também, na época da discussão, uma tese discussão sobre a disciplina a qual eu estava concorrendo. E aí, a Ciência apresenta essa tese. Não sei se quiser. Aqui eu trouxe uma nota de jornal que todos os concursos, centrais concursos da época, eles eram publicados nos jornais, que seriam atualmente o nosso diário oficial, digamos assim. Então, aqui é a publicação do concurso para a escola, qual você vai ser estudado e conviver no primeiro lugar no concurso. A gente não sabe. Esse aqui são os candidatos concorrendo com o adolescente à época, né, com o primeiro Francisco Pereira Moraes, da linha, não sei se essa pronuncia, da língua, Dário Português, símbolo dele, doutor Antônio Araújo Melo Carvalho, Lino Moraes Melo, doutor Davi Repete, depois também no próximo concurso, que foi professor catedrático, doutora Adolescente e Adolfo Morales de Logística. Esses foram os candidatos, só por aqui já dá uma dimensão do que era concorrer, né? O que era concurso para o colégio de ensino a essa época. Ele prestou concurso em 1919. Essa aqui é a tese com a qual ele concorre para concurso, né? Ele ganha o concurso. Aí eu trouxe aqui um detalhe que eu achei muito interessante, que foi o que eu pude até agora, não sei se é a primeira vez, mas até agora eu pude pesquisar, a primeira presença de uma professora concorrendo para o concurso para a cátedra. Porque a gente sabe que o colégio de ensino, desde sempre, era um colégio exclusivamente masculino. Então, de 1877 até 1927, ou seja, por quase 90 anos, o colégio de ensino é exclusivamente masculino. O ministro do Império, quando ele cria o colégio de ensino em 1877, o discurso da abertura dele, ele fala: esse colégio vai servir para formar os cidadãos ou
né? Muito poucos alfabetizados, muito poucos cidadãos que teriam uma renda suficiente para poder votar, né, e concorrer. Então, se a gente pensar, que cidadãos são esses? Né? E aí é um fato curioso que essa professora, chamada doutora Laura Bezerra, eu não tenho ainda muitos detalhes sobre essa professora, mas fiquei muito curiosa, que ela é a primeira mulher a se candidatar ao concurso para a Câmara. Porque até então, nunca houve uma mulher professora catedrática. Sempre foram os homens catedráticos que concorreram, né? Então, esse é um fato inusitado. E o que acontece com a doutora Laura Bezerra? Ela se chefe, mas ela tem a matrícula dela negada. Ela é argentina, e aí o diretor do colégio argumenta que ela não pode se inscrever no concurso para catedrático porque ela é estrangeira. Fato esse não é verdade. Porque, de acordo com a Constituição, um estrangeiro, se casasse com um cidadão brasileiro e tivesse filhos, ele passava a adquirir a nacionalidade brasileira, que era o caso da doutora Laura Bezerra. Ou seja, a gente vê claramente uma questão de gênero e o impedimento de uma mulher. Que não havia impedimento, ela podia concorrer. Mas aí o diretor alega isso, ele nem deixa que ela se inscreva, né? E diz que ela não pode concorrer porque ela é uma estrangeira. Então, eu acho que isso é um fato muito curioso. Eu ainda estou mais curiosa, ainda estou estudando, mas não consegui ainda muitos detalhes sobre a Laura Bezerra. À época saem várias notícias nos jornais, consegui ver, tem vários protestos de outros professores, inclusive, dizendo que ela é uma mulher preparada, com todas as condições, fundou um internato para meninas, e mesmo assim ela é impedida de concorrer. Então, e aí na trajetória de Vicente, ele continua no colégio, mas algo incomodava muito o professor Vicente. Porque a disciplina de espanhol, assim como a de italiano, elas eram disciplinas optativas. Ou seja, o aluno podia cursar ou não, mas não contaria para a aprovação. E o professor Vicente, aquele homem rigoroso, sério, ele preocupadíssimo, os alunos iam, mas se interessavam. Ele não se incomodando tanto ele, que ele um dia pediu para o ministro, aí a gente vê também as relações da Pedro Vicente, imagina você chegar diretamente para o ministro e falar: olha, eu preciso que você coloque a disciplina de espanhol como uma disciplina obrigatória, porque os alunos não se interessam, a baixa frequência é muita, e aí o ministro responde para ele: olha, não posso fazer isso, porque a carga horária já está completamente tomada, a grade curricular já está completa, e eu não posso transformar a cadeira de espanhol em cadeira obrigatória. Mas sempre sai de lá ainda muito incomodado com a situação. Mas o que acontece? Em 1925, é aplicado o decreto com a reforma do ensino secundário e primário. Nessa reforma, e aí Vicente aproveita a oportunidade, porque é um homem de aproveitar as oportunidades, ele vê que um dos artigos diz que o professor da cadeira de espanhol poderá ser transferido para a segunda cadeira de português, ficando extinta aquela cadeira, continuando facultativo o estudo do italiano no quarto ano. Então, ele que ele faz? Ele pede pela transferência dele da cadeira de espanhol para a cadeira de português do colégio de ensino, que é claro, é uma cadeira obrigatória, não mais facultativa como espanhol. No momento que Vicente consegue a transferência, isso causa verdadeiro, digamos, renúncia, uma efervescência, porque a parte que não admirava para ser adolescente, eles disseram: como assim? Como que um professor vai se transferir de uma cadeira para outra sem prestar concurso? Ou seja, eles estavam alegando que Vicente não possuía as habilidades necessárias para dar aulas de português, já que não havia prestado concurso. Ele fez uma transferência de uma cadeira para outra. Isso incomodou muito as muitas pessoas. Há nos jornais várias polêmicas, inclusive o deputado à época foi à Câmara
para falar isso, que era um absurdo o professor se transferir de uma cadeia para outra, sem ter prestado o devido concurso. E o que nós sempre faz? Nós sempre, então, pensamos, é preciso destinir a essas pessoas. Nós sempre, então, produz o primeiro dicionário etimológico da língua portuguesa. E aí ele fala, bom, esse dicionário, para mim, valeu para o concurso. Então, ele dá uma resposta direta, né, para aquelas pessoas que estavam tão incomodadas com o fato de ser professor de português e ter prestado concurso. E o que ele faz é muito mais do que prestar o concurso, né, gente? Que é o que são os dicionários até hoje, um dos mais reconhecidos, os mais importantes. Então, ele dá uma resposta como se fosse um cala-boca àqueles que diziam que ele não tinha a competência necessária para dar aulas de português nos alunos colégios. Aqui é essa aqui é uma foto original do nosso acervo iconográfico. Anteriormente, as pessoas já colocaram que é então, aqui é uma turma com os alunos com uniforme de época. Hoje em dia não é mais esse uniforme, no Brasil segundo, né? Mas como aqui a postura de quem é a pessoa, né? Quem é essa figura tão imponente, tão presente. Então, no ano de 1945, adolescente, ele se aposenta. Em 1972, ele recebe o título de professor emérito no Colégio do Cícero. E aí, quando a isso, eu vou ler aqui um pequeno trecho, e diz aqui, na ocasião em que recente. Como acabaste de ver, toda a minha vida, mais ou menos se prende nesta casa. Aqui aprendi, recebendo de vós, o título de bacharel em ciências e letras, com áurea do prêmio Benjamin Constant, que é o prêmio Panteão. Subidão. Aqui, ensinei, recebendo de vós, o título de catedrático, dobrada a obra. E, quando nada mais pensava merecer, eis que a vossa vontade me galardoa com o título com que os romanos distinguiam os militares encanecidos de serviço e que, com devoção, cumpriam seus deveres, assim como ele cumpriu a devoção dele no ofício como professor. Uma desdobrada. Também tive a minha milícia, adoeci. De maneira que recebia esta milícia, vale por mim insistir, que vale por uma comemoração. Só 2 pessoas possuem, isto Anderson Guimarães e eu. Tudo farei para honrá-lo no tempo que prestaste. Então, isso é merecimento de neste momento que recebe isso. E ele agora fala um pouco da coleção que está no Colégio do Cícero. A Thaís teve a oportunidade de ir lá e ver. No momento dessa coleção, ela está sendo, vai ser toda higienizada, está toda encaixotada, então ela não está disponibilizada para consulta. Eu sei que isso causa uma dor enorme, inclusive em mim, mas é um procedimento que é necessário. A gente sabe que o papel um dia vai se acabar, isso é uma matéria orgânica, assim como nós, em dias também vamos ser distintos. Então, é necessário esse processo de higienização, de restauração e de conservação. E, nesse momento, todo o acervo do professor adolescente, junto com as coleções, ele vai passar por esse processo. Então, eu sinto muito, a ânsia da pesquisa é enorme, como a minha também é, mas, de momento, a coleção ela está fechada para consulta. A gente espera que, pelo menos durante o mestrado, haja esse procedimento de higienização e o acervo não possa ser disponibilizado. É a nossa intenção, é o que a gente pretende. A família teve essa gratidão de doar para o Colégio do Cícero toda a biblioteca do professor adolescente. E aí, a época era diretor do professor Antônio José de Arte,
E ele deu um nome para essa coleção dos adolescentes, que se chama Centro de Estudos Linguísticos e Biblioteca de Adolescentes. Esse é um conjunto documental que está lá no colégio, que está passando por esse processo de higienização. Então, está disponível. E aqui eu coloquei só um pequeno resumo, né, de quem é essa pessoa, de quem é a professora adolescente, né, as principais obras dele, que é o Diploma Nacional, reconhecido como também dicionário etimológico. Ele é um poliglota, um polígrafo que escreveu em vários jornais, mas sempre tem aquela visão que levou para o exterior a nossa língua. Se a gente tem esse reconhecimento da língua brasileira, a gente deve ter adolescentes, porque a correspondência que ele manteve durante muitos anos, de quase 40 anos, com os grandes filólogos da Europa, de diversos países, levou para que a nossa língua fosse conhecida. Né? Isso, nós somos tributários de reconhecimento de adolescentes. E ele, adolescente, era muito orgulhoso, né, de ter nascido no Rio de Janeiro, que era carioca da Gema, de ter nascido aqui. E ele também faz uma coisa que é fundamental para a gente imaginar, eu não posso colocar nesse lugar, para os estudiosos da língua, dos filólogos, e é o Atlas, né, que ele constrói as bases para o Atlas, né, da estudo que hoje é tão estudado. E ele faz, então, aqui, nós temos lá no acervo o linguajar carioca, que faz em comemoração ao centenário da Independência do Brasil. Essa é a primeira edição, que é uma edição raríssima. Nós temos lá o original, e é interessante, e aqui, já na primeira capa, ele, com amor à dedicação que ele tem em colégio, vocês podem ver que no dia seguinte, a independência o aniversário da independência, dia 8 de setembro, ele dedica, faz a dedicatória e dá um exemplar para a biblioteca do Colégio Ensino, né? Tal é no amor dele. Então, a gente vê essa raridade e essa importância dessas obras de estarem lá. E aqui alguns cargos, né? Ele foi membro da Comissão de Filologia da Casa de Barbosa. Ele foi convidado, na verdade, para fazer parte desse grupo. E aí começa, então, a base do Atlas dos Institutos do Brasil. A correspondência dele nós temos lá também, mas ainda por enquanto, por conta dessa legislação, ela ainda não pode ser metida, mas nós conseguimos fazer pelo menos uma parte da correspondência, que está no Atlas, tem sido também da correspondência internacional, que ele travou com diversos filólogos internacionais. Então, é isso. Eu vim aqui não de uma forma tão acadêmica, digamos assim, como são aqui todos os colegas, mas eu acho que essa história é fundamental de ser contada, deve ser contada e recontada muitas vezes, né? Para ver esse homem, quem é esse homem, de onde ele veio, e essa pessoa que tem um estado tão especial da língua brasileira. É isso. Muito obrigada. Gente, posso chamar assim? Nós queremos agradecer a sua presença, a sua contribuição, e eu, pessoalmente, também quero, porque você me levou ao passado. Eu estava lá quando o colégio recebeu a coleção do professor Marcelo. Eu fiquei no colégio sob a direção do professor Chirac, né? Então, eu me lembro de ter visitado essa biblioteca, ter visitado os livros, enfim. Tá? No meu texto segundo semestre, né? Então, Thaís, agora o professor Rogério já pode. Conseguiu? Conseguiu. Rogério está aí? Estou aqui.
Então, professor Rogério, Ai, tá passando uma coisa lá. eu já fiz a apresentação inicial, né? O professor Rogério é da Universidade Estadual de Santa Cruz, e a sua fala leva o título Intelectuais Negros nos Estudos da Linguagem, um projeto de pesquisa. Com a palavra, o professor Rogério Modesto. Bom, mais uma vez, obrigado, Thaís, organização do evento. Para mim, como eu havia dito, é uma oportunidade de interlocução muito importante, né? Eu tenho começado agora um projeto de pesquisa também em parceria com o Arquivo de Saberes Linguísticos, que a Thaís coordena, e com o GAL, né? A partir de uma relação com a Vanise e com o Felipe e Marcel da UF, a Vanise Medeiros e o Felipe Marcel da UF, né? Para pensar justamente os intelectuais negros no estudo da linguagem, de um modo mais geral. Nesse momento, então, desde Lélia Gonzalez, por exemplo, que vai pensar o português, até outros intelectuais da contemporaneidade, digamos assim, mas, num primeiro momento, pensar os intelectuais negros que estão produzindo entre o século XIX e o século XX, e isso me coloca inevitavelmente em contato com o Antônio Nascentes e o outro personagem, que é o Emetério José dos Santos, que são professores também no Colégio Pedro II, né? Fundadores da Academia de Filologia Brasileira, enfim, sobre os quadros eu vou falar um pouquinho, obviamente tentando dar um pouco mais de enfoque ao nosso homenageado do evento, que é o Antônio Nascentes. Bom, então, fiz um texto para não passar o tempo, né? A gente está com, enfim, teve atraso e tudo mais, então vou me ater à leitura e, obviamente, vou tentar interromper para falar com vocês, enfim, as questões. Eu estou com algumas questões, assim, de trabalho, de pesquisa mesmo, que já vem me assombrando já há algum tempo. Mas o trabalho em si está em andamento e o texto talvez pareça um pouco bagunçado, então já peço pergunta a vocês, já peço desculpa a vocês por isso, né? Mas eu estou muito interessado em ouvir vocês, claro, e compartilhar o que eu venho pensando sobre a questão. Então, vamos lá. Tá bom, ao intitular essa fala como Intelectuais Negros no Estudo da Linguagem, um projeto de pesquisa, mais do que intencionar apresentar um projeto de pesquisa pronto, com uma investigação em andamento, isto é, uma metodologia, pressupostos teóricos, hipóteses, objetivos, resultados, etc., eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas, né? Acho que esse é o objetivo principal. São perguntas que me movem, me inquietam, me fazem repensar minha própria trajetória enquanto intelectual negro, se é que eu posso reivindicar para mim mesmo esse título, e me fazem repensar também meu lugar nesse espaço de produção de conhecimento que é a academia. Essas perguntas põem em questão a imbricação material de uma sintaxe ainda transparente demais. Ainda transparente demais para mim, que eu estou tentando aos poucos opacizar, que é o sintagma intelectual negro, né, nos estudos da linguagem. Ao me referir à sintaxe enquanto um gesto de imbricação de palavras e a formulação de perguntas enquanto um gesto necessário para a produção de conhecimento, eu me lembro de Althusser, para quem basta uma nova palavra para desembaraçar o espaço de uma pergunta, aquela que não tinha sido posta. A nova palavra abala as antigas e faz o vazio para a nova pergunta. A nova questão põe em questão as antigas respostas e as velhas questões adormecidas debaixo delas. Ganha-se aí uma nova visão das coisas. Reverbero mais uma vez as palavras do filósofo argelino. Basta uma nova palavra para desembaraçar o espaço de uma pergunta. A pergunta, então, principal sobre a qual quero refletir hoje é desembaraçada pela palavra intelectual, que no sintagma intelectual negro é, neste projeto de pesquisa, a nova palavra que joga com a velha palavra tão familiar às condições de produção de uma sociedade racializada que é negro. E aí eu estou tentando fazer o idiota, como diria, ou melhor, o imbecil, perdão, como diria o Michel Pechet, que é
olhar para esse sintagma que pareceria tão transparente e dizer: o que é isso? O que significa esse sintagma, essa junção entre intelectual e negro? Né? Pergunta, então, como intelectual negro significa na discursividade dos estudos da linguagem do Brasil, especialmente na passagem do século XIX para o XX. E, mais especialmente, é possível falar na Constituição e na inscrição de uma posição sujeito intelectual negro que, de algum modo, possa se diferenciar de uma outra posição sujeito intelectual na qual línguas e sujeitos racializados não sejam predicados de modo racista no estudo da linguagem do Brasil. É bom, nessa fala, obviamente, eu jamais me atreveria a responder tais perguntas. Eu quero, de verdade, trabalhá-las. E do lugar em que me escrevo teoricamente, isto é, como analista de discurso e pesquisador da história das ideias linguísticas, eu entendo que trabalhar essas perguntas, essas questões, me leva a dois gestos fundamentais. O primeiro é a reflexão em torno dos sentidos de intelectual negro nas condições de produção de uma formação social nossa, brasileira, muito racializada e, ao mesmo tempo, tomando como interesse particular de análise a produção dos estudos linguísticos. E, em segundo lugar, eu quero circunscrever a questão, circunscrever o que poderia ser essa ainda hipotética posição sujeito intelectual negro do e nos estudos da linguagem, a partir do exame muito preliminar, ainda hoje, né, assim, muito preliminar mesmo, da vida e da obra de autores como Emetério José dos Santos e Antônio Nascentes, o nosso homenageado do dia, né, desse evento. Eu começo, então, pela primeira demanda apresentada, que é mapear os sentidos de intelectual negro, e eu faço isso a partir de 3 intelectuais negros brasileiros: Milton Santos, Nilma Lino Gomes e Lívia Natália. Eu, de saída, destaco que, embora sejam 3 intelectuais pensando a intelectualidade negra numa temporalidade relativamente distante da dos estudos da linguagem de Antônio Nascentes e Emetério José dos Santos, né, com as quais eu quero estabelecer minha interlocução, me parece fundamental compreender o que está em jogo nessa temporalidade para tensionar o que talvez não fosse possível em outra temporalidade. Né? Então, são autores falando de uma contemporaneidade, mas que, de certo modo, vão me ajudar a pensar as condições de produção dessa passagem colonial do Brasil do século XX. Bom, então, em 89, né, Milton Santos vai proferir uma palestra intitulada O Intelectual Negro no Brasil, que vai acontecer no primeiro encontro de docentes, pesquisadores e pós-graduandos negros das universidades paulistas, realizado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Unesp. Talvez não haja, nessa fala de Milton Santos, um conceito em si de intelectual negro, mas algumas questões relacionadas a seu fazer e a sua postura para o funcionamento desse papel social como um todo, né? No primeiro momento de seu discurso, Milton Santos deixa vir à tona uma questão que particularmente me chama muita atenção, porque eu me encontrei com ela no meu percurso também algumas vezes, que é o fato dele, sem dever se penitenciar por isso, ele diz isso no texto, sem se penitenciar por isso, ele se enuncia como não sendo um pesquisador orientado aos problemas específicos do negro no Brasil, ainda que ele seja intelectual negro. A questão que se coloca nesse sentido é de que o intelectual negro não precisa ser o intelectual dos negros ou da causa negra. Ou seja, ele pode ser, mas não precisa ser. Santos, então, alerta para a importância dos estudos, do estudo da causa negra no Brasil, reforçando que não há uma questão da formação social brasileira. Estudando o Brasil nas suas relações, acho que tem um som aqui, gente, que eu... Pronto, melhorou.
Ele vai dizer o seguinte: não há uma questão negra fora da formação social brasileira, tantos, né? A questão, ele vai de saída dizer que, sem se penitenciar por isso, ele se enuncia como não sendo um pesquisador orientado aos problemas específicos do negro no Brasil, mesmo sendo ele mesmo um intelectual negro. A questão que se coloca nesse sentido é de que o intelectual negro não precisa ser o intelectual dos negros, ou da causa negra. Ou seja, ele pode ser, mas não precisa ser. Santos alerta para a importância do estudo da causa negra no Brasil, reforçando que não há uma questão negra fora da formação social brasileira. Estudando o Brasil nas suas relações externas, internas, ontem e hoje, vamos localizar a questão do negro no Brasil. Não há uma questão do negro isolada da questão nacional. Não há uma análise do negro que não se possa fazer de forma válida e como possível eficácia política, que não aquela que seja um negro dentro da sociedade brasileira. Nesse contexto, em seu entendimento, ser intelectual, está guiado por uma prática teórica, sem se subordinar ao apreço de seus vizinhos e contemporâneos pelo temor de ficar só. É recusar toda forma de serialização e admitir estar junto para estar só, livre para pensar, mas mantendo a independência que é a prova da individualidade forte, sem a qual não há pensamento frutífero, há apenas pensamento associado. Considerando, então, que o intelectual deve ter um pensamento livre e não um pensamento associado, Milton Santos traz à tona a questão da militância. Em suas palavras, a militância com frequência a grande inimiga do intelectual porque supõe palavras de ordem. O intelectual que se submete às palavras de ordem está se recusando a ser intelectual e, por conseguinte, não aceita seu papel fundamental, isto é, o de ser pensante, o de ser permanentemente livre. Desse modo, se o intelectual negro dispõe de sua intelectualidade para diferentes causas negras, Milton Santos considera que se deve aproveitar o fato de que tais demandas negras, dentro da universidade, serem desprovidas das alavancas de que os setores hegemônicos dispõem para controlar a pesquisa, o que faz com que os intelectuais negros possam e devam construir suas próprias teses com total liberdade, sem subordinação a qualquer que seja mandamento externo, para evitar a ameaça de praticar o erro em vez de verdade. Bom, a brevidade dessa fala não me permite apontar agora outras ponderações, análises ou até críticas às propostas de Milton Santos. Vou passar, então, para mapear o sentido intelectual negro em Lima Lino Gomes e logo depois em Lívia Natália. De Lima Lino Gomes, faço menção ao seu texto Intelectuais Negros e a Produção de Conhecimento, algumas reflexões sobre a realidade brasileira, publicado em 2009. De saída, Gomes situa a questão da intelectualidade negra como algo que concerne ao contexto acadêmico brasileiro, isto é, a universidade, mas que tem sua origem na tensa dinâmica social e racial da própria sociedade e não no interior da academia. Partindo da ecologia dos saberes, proposta por Souza Santos, né, como um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade de diversidade e globalização, Gomes vai refletir sobre a inserção, ainda lenta, mas gradativa, na academia, de pesquisadoras e pesquisadores oriundos de diferentes grupos sociais étnico-raciais, desencadeando, dessa forma, o que a autora vai chamar de um outro tipo de produção de conhecimento, que vai ser, então, e aí está na tela, um conhecimento realizado por esses sujeitos, que, ao desenvolverem suas pesquisas, privilegiam a parceria com os movimentos sociais e extrapolam a tendência ainda hegemônica no campo das ciências humanas e sociais de produzir conhecimento sobre movimentos e esses sujeitos. Esses sujeitos, né, esses intelectuais, serão então sumarizados por Gomes da seguinte maneira: são intelectuais, mas outro tipo de intelectual,
pois produzem um outro tipo de conhecimento, que tem como objetivo dar visibilidade às subjetividades, desigualdades, silenciamentos, omissões em relação a determinados grupos socio-raciais e suas vivências. Para tal, configuram-se como coletivo, organizam-se e criam associações científicas a fim de mapear, problematizar, analisar e produzir conhecimento. E ela remata: o papel dos intelectuais negros tem sido, nesse contexto, indagar a produção do conhecimento acadêmico e o lugar ocupado pelo outro, pelo diferente e pela diferença. Então, a gente começa aí, eu não fiz análise pontual de nenhum dos dois nesse momento ainda, mas a gente consegue ver, talvez aí, né, que tem uma diferença entre Milton Santos e Gomes. Não, tem uma diferença, né? É uma diferença que talvez não seja contraditória, mas talvez seja, de algum ponto, mas é uma diferença. Penso poder ter trazido da obra de Gomes pontos importantes sobre os quais me debruçarei logo mais. Né? Finalizo esse momento de mapeamento indo a Lívia Natália, a única intelectual aqui escolhida que se insere no campo do estudo da linguagem a partir de seu atravessamento pelos estudos literários. Natália concentra seu olhar em texto publicado de 2008, sob o título Intelectuais Negras e Racismo Institucional, um corpo fora do lugar, nas intelectuais negras que estão em tela, né, na produção de conhecimento guiada por gestos de resistência de diversas ordens. Em suas palavras, então, ocupar o lugar de uma intelectual negra no sistema e numa instituição hegemonicamente branca e constantemente racista como a universidade, contrariamente ao que se possa pensar, não foi resultado de esforço pessoal, nem tampouco de uma excepcionalidade. O caminho foi e é pedregoso. Uma mulher negra que trabalha com produção de disseminação de conhecimento é pensada como uma ave rara. Dentro da academia, enfrenta-se a constante luta pela afirmação da validade e importância do nosso conhecimento. Assim, não há lugar confortável, nem dentro da sala de aula, onde somos constantemente testadas, nem nos corredores, nem nas reuniões. Somos constantemente um corpo fora do lugar. O que particularmente me interessa aqui, para além da denúncia que o texto apresenta, é a predicação que produz uma relação entre intelectual negra e corpo fora de lugar. Cercando-se de uma epistemologia feminista negra, Natália explora a condição da intelectual negra como um corpo estranho, um corpo fora do lugar ou um corpo outsider, para retomar as palavras que a autora mobiliza de Patricia Hill Collins. A intelectualidade negra é, então, marcada pela contradição que se dá pela presença de um corpo fora do lugar, no lugar que o tenta pôr para fora. Assim, ainda assim, é esse o corpo fora do lugar, aquele capaz de defasar a noção tradicional de intelectual, homem branco, heterossexual, como vai pontuar a Natália. Bom, sob o risco de, a essa altura, já ter me alongado demais num ponto, restando pouco tempo para redesenvolver outro ponto importante, eu tento agora construir com esse mapeamento uma sumarização acerca dos sentidos de intelectual negro para intelectuais negros contemporâneos. E parece-me, nesse sentido, que estamos diante de uma contradição discursiva, seguramente pouco homogênea e talvez mesmo dividida fortemente por diferentes fações discursivas. E aí eu precisaria de mais tempo para desenvolver isso, eu não vou ter esse tempo agora. Por um lado, então, se tem a figura do intelectual que não precisa estar comprometido com a causa negra e que, se estiver, não deve ser militante. Deve ter um pensamento livre, o que suporia um pensamento não associado. O pensamento do intelectual negro deve aproveitar que as causas que conservam a sua identidade são desprovidas de alavancas dos setores hegemônicos para construir teses com total liberdade. Por outro lado, e é bom que se diga que esse outro lado se apresenta textualmente 20 anos depois de o primeiro lado, em condições sócio-históricas e políticas bem diferentes em relação ao contexto de produção de, por exemplo, Milton Santos, de 89, para Nilma Adino Gomes, em 2009. São 20 anos de diferença,
e aí a gente tem uma forjadura do intelectual negro na tensão de sociedade fora da academia e na academia em si mesmo que tem que ser considerado. É a sua vivência, 20 anos depois, é a sua vivência enquanto sujeito, marcada socialmente pela racialidade, que vai fazer do intelectual negro encarar a intelectualidade a ser performada na academia. Há aqui também a questão da oposição ao pensamento hegemônico, aos setores hegemônicos, mas uma direção oposta a Milton Santos. Porque não é para um pensamento não associado, mas para a produção de um pensamento comprometido com um determinado grupo, sem haver aqui um medo da militância. Por fim, apresenta-se uma visão de intelectual, ou melhor, de intelectual negra, né? Que é um corpo não esperado, fora do lugar, malgrado sua capacidade de produção de conhecimento. Aqui a postura do intelectual pode pender para um lado ou para o outro. De todo modo, seu corpo é um corpo outsider. Bom, finalmente, feito esse mapeamento de possível sentido intelectual negro, chego à questão do campo de estudo da linguagem, observando, então, a passagem do século XIX para o século XX, pensando aí o Nascentes e o Monteiro José dos Santos. Figuras tão próximas e tão distantes. Falemos um pouco de Antônio de Veras Nascentes, homenageado deste encontro. E aí, talvez seja repetição, mas eu vou repetir. Nascentes, reconhecidamente um dos mais importantes estudiosos da língua portuguesa no Brasil, tendo sido como professor do Colégio Pedro II e um dos fundadores da Academia Brasileira de Filologia. Tornou-se referência não somente no ensino de língua portuguesa e de outros idiomas, claro, mas principalmente na pesquisa de descrição de aspectos lexicais, etimológicos, filológicos, dialetais, enfim, do português no Brasil. Sua vasta produção é já reconhecida entre pesquisadores da área, sendo altamente referenciada em diferentes temas de estudo da língua portuguesa, do léxico à gramática, da filologia à história da língua, interessando também a nós, né, que fazemos pesquisa no âmbito da história das ideias linguísticas. No bojo da sua produção, claro que tem destaque o célebre O Idioma Nacional, né, que corresponde a um momento importante para o ensino da língua portuguesa no século XX, né, por abranger um conjunto de manuais didáticos, gramaticais, que não prescrevem a língua segundo parâmetros portugueses, das gramáticas filosóficas, né, mas a explicam conjuntamente com a oralidade. Talvez eu possa dizer que isso que eu falei agora, né, tanto sobre Nascentes quanto de sua obra, O Idioma Nacional, seja, de fato, conhecido por todo mundo, né. Fica, porém, de fora, com frequência, numa narrativa sobre Antônio Nascentes, o fato dele ser um intelectual negro, né? Um homem negro produzindo no interior da passagem, no contexto sócio-histórico da passagem do século XIX para o século XX. Né? E isso singulariza muito o perfil de Nascentes. Né? Ele é nascido 2 anos antes da abolição da escravatura, e aí, nesse sentido, Gomes, Laureano e Schwartz, né, na sua enciclopédia, vão argumentar que se Antenor, abre aspas, né, se Antenor não vivenciou a escravidão de perto, tal realidade provavelmente figurou entre as percepções de seus avós, pais, irmãos, primos, etc. E de tal modo que educação e letramento e formação intelectual representam uma estratégia para a sua família. Né? Eu já estou terminando. No que diz respeito à língua, Nascentes pode ser interpretado como protagonista, né? Perdão, pode ser interpretado como bastante progressista em contraponto com a tradição gramatical clássica, face ao reconhecimento e valorização das especificidades da variante brasileira da língua. Né? Contudo, é tímida em sua obra um posicionamento que vá de encontro ao pensamento colonial ainda persistente, né, na passagem do século XIX para o século XX, para o qual negros e indígenas eram dotados de linguagem adulterada, por exemplo. Claro, longe de um posicionamento de racismo escancarado, como de Silva Neto, por exemplo, no primeiro olhar, que a gente pode aprofundar depois, é claro, é possível, no entanto, dizer que, tomando, por exemplo, o Idioma Nacional, está ali, de algum jeito, materializado
um pensamento do senso comum de sua época, formulações cuja constituição tem íntima relação de um pensamento anti-africano e anti-negro para a qual a cidadania não estava reservada para os negros. Sendo assim, urgente, por exemplo, a vinda de populações brancas imigrantes para o Brasil. Né? Isso aparece na obra do Nascentes. Eu posso comentar sobre isso depois das perguntas, porque agora eu não consigo dar conta disso, mas posso comentar, porque isso é importante e para não gerar polêmicas, é claro. Acredito que são profícuas necessárias as iniciativas de pesquisa que se preocupem em mapear e analisar possíveis atravessamentos do debate racial na constituição do saber metalinguístico brasileiro. Se esse é um campo aberto à exploração, merece ainda mais destaque as obras dos autores que citei, né? Nascentes e Emetério José dos Santos. Enquanto Nascentes parece ter uma negritude apagada, bem como aparenta ter uma produção intelectual mais alinhada ao discurso dominante, e é bom que se diga que isso pode ter sido sua única estratégia para se manter ouvido em circulação até os dias de hoje, né? Fato que diz muito mais do nosso racismo estrutural do que de uma suposta não militância do Nascentes. O segundo, por outro lado, fala abertamente da posição de homem negro, e teve, por isso, a sua obra tão relevante quanto a de Antônio Nascentes apagada da história dos estudos sobre a língua no Brasil. E aí também é um ponto que eu posso comentar mais tarde, porque também é polêmico, né? A dizer que a obra de Emetério não circulou. Enfim. Vejo, então, para finalizar, a potência e a produtividade de dois intelectuais negros orgânicos, forjados de modos diferentes e operantes de estratégias diferentes. Se pode dizer que um não tem em seu texto uma militância marcada, como que dando o tom do que posteriormente Milton Santos falaria como intelectual deve ser, o outro, né, pautou a soterização de língua sem apagar a negritude, como previa Nilma Nino Gomes. Ambos, talvez, se possa dizer sobre ambos, que ainda assim, ambos foram corpos fora do lugar, em um ambiente pulsante de epistemicídio. Em Antônio Nascentes, a ampla circulação de seu nome e de sua obra veio acompanhada de certo apagamento de sua negritude. E eu digo isso, gente, porque espanta as pessoas quando a gente diz que Antônio Nascentes é um homem negro, por exemplo. Ou questões desse sentido. E isso, a meu ver, constitui aquilo que Fanon e Neuza Souza vão concluir em relação ao homem negro que se empenha na conquista da ascensão social e paga o preço pelo massacre de sua identidade. Já para Emetério José dos Santos, sua militância negra explícita, muitas vezes considerada inconveniente, o levou à periferia do saber, na historiografia linguística. Perguntar pela sintaxe intelectual negro no estudo da linguagem é, finalmente, o projeto de pesquisa em que para o qual busco levar alguma questão, alguma luz para esse ponto. Obrigado, gente. Desculpa o tempo. Não estou ouvindo nada de vocês, tá? Mas obrigado. Mas eu vou agradecer sempre, né? Ok. Então, professor Rogério, muito obrigada pela contribuição e por conta do agendado da hora, né? Professor Luciano Monteiro. O professor Luciano Monteiro é linguista, historiador das ciências e músico. Nascido, bacharel em letras, habilitação portuguesa e literaturas pela UFRJ, licenciado em letras na mesma habilitação pela UERJ, mestre em História das Ciências pela Fiocruz, doutor em Estudos da Linguagem pela UF, com pós-doutorado em Língua, História e Sociedade pela Fundação Casa de Barbosa. Recebeu o Prêmio Capos Melhor Tese de Linguística e Literatura em 2022. Áreas de interesse: linguística aplicada, política linguística, linguística sociocognitiva, história e epistemologia da linguística,
e epistemologias decoloniais. A palavra, então, do professor Luciano Monteiro. Boa tarde. Queria só dizer pelo convite, né? Porque esse convite porque esse convite ele fez eu entrar na rota do trabalho. Esse trabalho não aconteceria se não fosse pelo convite. Ele estava lá na vontade de fazer, mas sempre tinha tanta coisa acontecendo, que acabava não tendo. E aí, realmente, foi muito focado, né? Também teve esse lançamento para que eu possa estar aqui, por exemplo. Ele, vários exemplos que se então, sabe, minha aula é um debate de relação de arte. Então, e várias coisas vão falar sobre a importância do paciente na orientação da pesquisa, a CPD, as atividades dele para a valorosa, mas eu entendi, tem uma questão mais importante, uma prioridade, que não pode esperar, porque é necessário desmontar essa armadilha discursiva do aparelhamento do paciente na história da nossa área. E ele disse, não é só necessário falar disso, né? Também é necessário falar disso a partir de uma perspectiva crítica. Então, como tanta atividade na tecnologia, você tem, na verdade, envolver nesse como performance vocal, improvisação. Então, o segundo lá melhor tempo, né? Eu vou para vocês. Pontinho, pensando não é uma descrição que a gente faz da realidade, mas uma construção social. A resposta é possível. Língua ou raça? Quem acha que é língua, levanta a mão. Quem acha que é raça, levanta a mão. Quem não levantou a mão porque está com medo de se funcionar, pode falar, gente. Eu garanto a você que você não consegue entender. Quem acha que é língua, levanta a mão. Quem acha que é raça, levanta a mão. Então, eu vou dar a resposta. Quem falou que é língua, está correto. Quem falou que é raça, está correto também. Então, assim, aqui eu estou dando exemplo de situação na vida, né? Os dois casos, né? Você vê a minha situação. A ideia de raça, não. E essa como uma justificativa do povo europeu. E antes do século XVII, de raça branca, negra, amarela, não existia. As pessoas tinham cores, né? Características que isso não era pensado, semantizado.
dessa maneira. Você sabe, Shakespeare, que tem a figura do Otelo, né, que é uma figura, mas ele não tem ainda essa parte da construção da teoria racial. Então, apesar de inventada, essa ideia foi retomada como sociedade, só que ela entende o racismo, que tem impacto concreto e direto. E para a próxima dia, né, nós conseguimos, isso põe um arroz político da história nacional. E fica difícil pensar a língua fora do sistema conceitual da língua nacional. O Estado Nacional, que é outra invenção europeia, isso é assim, não existiu, conhece. E nunca existiu nas populações não ocidentais do país. Estando assim, o objeto de estudo da linguística, ele não é a linguagem humana da sua forma natural. Ainda se pensa na mitologia diferente, são diretos mais biológicas, né, mais genéticas. E, assim, essa teoria, né, que a gente fala, elas se baseiam em dados das internacionais europeias, majoritariamente. Então, a teorização sobre a língua está contaminada por esse contexto. Você não pode pensar que isso é um estudo completamente da língua e só existe. Então, ela só pode acontecer socialmente. Elas foram padronizadas, e tiveram a sua forma pela representação do gramática e dicionário que fizeram dela. Isso mesmo. Então, isso é um fato incontornável. A gente sabe o que é língua, a gente conhece, a gente entende, mas a forma como a gente encara isso é um fato similar. Da mesma forma, raça. O língua e raça não são realidades físicas. Se a gente tem uma condição possível, é continuar existindo da forma como a gente pensa. As formas formuladas da acadêmica existem com padrões civilizantes, europeias e coloniais. E hoje, as histórias mais internacionais desse mundo. Então, eu que inventei essa articulação de conceitos, debate sobre o Brasil, a introdução dos estudaristas, para perceber que essas questões são muito ligadas. Isso não é um caso, esse silenciamento sobre elementos na vida da atividade. Então, assim, esses casos agora que eu paciente por essa perspectiva, ajuda a enxergar a dimensão, toda a dimensão racial, não só a organização sobre a literatura acadêmica, mas a própria profissão da gente. Assim, como eu não tive acesso ao arquivo recente, né, pacientes, né, como se vai pesquisar, né, para trabalhar nesse processo, né, e eu estou me baseando naquilo que eu consegui contar da internet, que eu comecei a trabalhar mais próximo da literatura de gêneros, então, assim, a falta de fontes documentais sobre a memória profissional, também uma certa desconfiança na nossa memória construída, e fez tentar buscar uma história verdadeira. Então, partir para pensar o contexto e entender como pensar a experiência dele, para que quando a gente tiver acesso, a gente tenha um background que se inicie. Então, você tem hipótese aqui, entender as condições de existência da população sobre os antepassados,
nos ajuda a colocar em perspectiva a sua obra. Então, nesse sentido, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu queria compartilhar com vocês. Bom, então, das poucas configurações que eu imagino que só uma certa familiar a principal era a princípio do detalhe da discussão. Ela traz aqui, isso que já mostrou, né, a situação sobre a bola seguinte, propriedade que está assistindo e eles têm mesmo na século XVIII, a criança foi uma assistida, uma maior assistida, pelo estudo mundial. Esse instituto de propriedade dos ofícios de meio de março, guarda, porteiro e selador da alfândega. Na característica, esse título você dado pelo precedente, como assiste, era de usuário direito de chorar. Então, basicamente, esse pessoal controlava as atividades da fonte, que é como passar por um comércio para o valor público. Estava esse poder político grande, não só econômico, político, que autorizava o entrada de saída da política. O maior ponto de econômico influenciar a economia local, então ajudar a disputar esses iniciativas privadas. Esses poderes políticos, essa chamada nossa sistema e morava na freguesia de cidade. Que o centro, né, nós temos sempre um pouco da oposição e dos amigos, dos vários, ajudando. E construir esse lugar, a Candela de Santa Rita, que hoje é a igreja onde levamos em frente à Candela, exatamente com o lado que era lá na cidade. Funcionou os critérios novos. Aquele que a gente conhece mais que é o PTN, é o terceiro. Primeiro era a coisa para trás do negócio. Passou para a crise de cidade. E depois para aquele próximo valor. Essa transferência da cidade do valor, isso é levado para a visita da Brasileira. Bem mamado dos filhos. Nesses três critérios, era abandonado da terra do lugar. Jovens, pessoas, profissionais, profissionais, mas para cá, vamos falando desse poder, foram diminuídos até o momento principal. Então, as pessoas durante já temos uma carga com essa. Mas o momento chegando que era errado assim. Então, se 10% quando é que essa matriz, esse alfândega, está lançando esse critério na comunidade deles, não é quase certo, vai ser escrito, é envolvido também. Que esse é o negócio, né? Argumentivo, né? Se qualquer argumento que usava como opção. Então, isso é um paradoxo, né? Para você fazer economia dados, você tem que ter, supostamente, né? Quando vamos realizar, só para muito obra é o principal negócio. O negócio é só na realidade. E aí, nesse contexto, a chegou hoje. Achou que essa concorrência marcada. Nossa, já se lembra, a gente fazendo necessidade de mais pessoas nesse comércio. Sabe, se é alimentado dessa maneira. As pessoas não conseguiam passar dos cuidados.
Mas como achava muito que trabalhar antes, o normal para ele era viver com parasita que trabalha ali, explorando suas propriedades. Então, Catarina foi escravizada por essa família de cidadãos e a destruição do mesmo tempo. Ela deve nascer de jovens, no sentido de fazer entre todos esses 40 e 50, mas a gente sabia exatamente se ela era africana ou que o negro era a mesma transação para ela, para pessoas negras, sobre a ideia brasileira não existia. Isso é um trabalho muito interessante para mim. Foi um trabalho a sessão de vocês. Trabalho sobre o conceito de brasileiro. Uma professora coisa tipo. Então, não dá para saber isso. Espera já nasceu o seguinte. Se ela foi para se dar aqui, ela conseguiu a realidade de atravessar a barreira da morte infantil, da mortalidade infantil. Morre exatamente por isso. Trata emocional tão forte, né? As pessoas não conseguiam ter existência. E se ela não foi descrevida para ser fora, pela natação, ela certamente foi para ser ignorante. Porque a partir de 1950, já não era mais legal se atacar pessoas no território brasileiro. Mas isso continuou assim. Nós precisamos com delícia da humanidade, a nossa humanidade, está uma nossa e a chegamos de todo mundo a partir disso. Ela é política, era bastante nossa, tomava conta do Brasil. Não tinha aquela do Brasil, batia sempre. E aí, mas faz você que era assim, Catarina com a noite. E aí, pode ser preparado para o cliente. E faz uma informação que se chamava Vasco, espera que nascente. Ele não desceu sobre o cliente. Isso significa que Vasco tinha usado e na maioria foi coletado pelo visitante com autorização do paciente. E por esse tempo funciona então. Assim, não é uma coisa agradável de dizer, mas precisa ser discutido. Porque não é um sistema assistenciado, não realizado como um encontro de alunos, bibliografia, do sistema coletivo, né? Aqui, pessoas que eram lembrando, já começado, onde as mulheres que estão se representando passivas como sexualizadas. E Tasso provavelmente trabalhou desde a infância. Crianças que já eram avançadas para essa área doméstica, para entrar, não chegava no café, você não era culpado. Ele provavelmente nasceu antes da mas se ele tivesse nascido depois, isso teria garantido a familiaridade. Os exploravam a criança até os outros pais, depois que voltar e que manter assim, a garantia ou rescisão de indenização. Claro, nós estamos permanecer. Então, provavelmente, a gente está usando as funções
E o fato de você ter trabalhado numa fábrica já não conseguiu o seu trabalho sobre ela. E depois da adaptação, as condições que ele trabalhava, ele recompensa deviam ser mais próximas, uma situação de especialização de emprego, salário. Então, assim, esses dados vão ser estabelecidos nos colegas, né? Eu acho que é importante a gente entender que antes disso, não existia garantia dos direitos de idade, nem para a população negra. São constantes ameaças de especulação legal. De alimentar, isso é apenas mais docente. Se estivesse na boa forma da noite, sem documento, e poderia ser preso como escravo, porque aquele governo foi uma coisa escravo. E isso lá, chocado, já viu isso? Então, já disse. Bom, assim, aqui ao longo da gente, sabe, os novos. Então, assim, da parte, essa greve, se ele misturar grau de assinatura e comparar eles, sabe, qual é a melhor? Ainda mais que isso tem essa diferença entre a pessoa. Mas o fato é que toda a nossa expressão de assinamento do racismo, que é mais forte para dar um aumento da população negra antes da abolição. E por abolição, toda a população negra passava na teoria, a questão aqui, a desigualdade das pessoas negras era fundamental e social, né? Isso aqui existia, né? Temores, essa radicalização que aparece justamente na legislação eleitoral, que garantia os privilégios da identidade, a fundamentada, ao proibir o voto de mulheres, a nova lei para os soldados que só 5% de votar, escolheu a sua Estado político. Essa reação não se traduz em interpretações diretas e formuladas que mostra como conhecer o laço no sentido de sua adaptação. Se ele não nova manufatura da construção da humanidade, no mundo de migrações. Esse cara contato cheio de culturas, que aí a invasão e colonização a esse contato, esse parâmetro, dos radicalmente diferentes, tornando o suficiente a construção do mundo. Esse é o estado equacionado, esse é o origem da humanidade. Ele tem basicamente dois níveis, né? Tem monogenismo e tem poligenismo. O monogenismo é mais baseado na todo mundo vem como ancestral comum. E a diversidade humana existente é uma diversidade dentro de uma mesma espécie. O poligenismo é pelo esquema hierárquico das raças, onde é a teoria de que diferenças raciais são diferenças de espécies. Então, não seriam humanos, seriam diferenças humanitárias. Esse aqui é o clássico da ciência científica, é mais radical, assim, mas essa abordagem, porque ele já também aparece sobre o foco, aparece bem baixo, por exemplo, a informação, se pensando na luta sexual e da grande velocidade, é pedir também se enfraquece. E aí, todos os povos do mundo se enfraquecem. É uma coisa ridícula, né? Mas não fato. Só que admitir isso era a oportunidade científica. Bom, e aí, por exemplo, eu estava fazendo uma classificação racial, né? Como os Estados Unidos, estimou várias coisas, defende a esterilização, de raça, e os teóricos
Eles se interessavam demais em música. Eles só conheciam realidades que tinha de cor, que tinha esse isolamento, né? Deshumanizado. Né? E o Brasil, eles esqueceram do Brasil como um grande laboratório da ciência. Ele é muito engraçado, ele no máximo dos resultados, a população dos resultados vai desaparecer. Eles baseavam na precisa fazer em festas mais, onde o cruzamento de espécies gera. Eles são e aí, a elite brasileira, das componentes brasileiras, é obrigada a aplicar isso na situação local, porque assim, é evidente, diferente. Eles fazem toda uma ginástica para conseguir achar isso. Pulando bastante, né, chegando no ponto, essa ginástica gera uma redução do bloqueamento, a valorização, não só como política, como uma prática, mas como uma teoria. Muito esse bloqueamento um cara chamado Robert Lacerda, que é presidente do Estado. Cara de referência, mas estava no Estado brasileiro. Ele vai para o Congresso Universal da Jaça. E nesse congresso, ele apresenta uma tese para dar as notícias para o Estado oficial. Aí, lá, após a missão, entrega informações. Ele começou a deixar sensibilizados. Se tentar melhorar a sua missão social, ao qual não conseguia se adaptar. E reconheceu para salvar todas as causas da justiça, se recursos suficientes, se manter retratar a compreensão do sistema e desaparecer do nosso território, com a nossa destinada de selvagem e a necessidade dos nossos resultados. Lembra dessa boa? E também diz que, como ele está fazendo essa obra, que o vestígio oferece eficiência ecológica. Como trabalhador, são servidores deles, como se ele vive as eficiências deles, é paralisado. Vestígio é um pouco mais sofisticado. E existem populares validosos nas mais altas corporações. E depois de 3 gerações, os vestígios passam a apresentar todas as características físicas. É a preferência sexual, os traços aqui, e que aproximadamente um século, os vestígios tendem a desaparecer também. E os negros assistem completamente. Então, se como observa a mídia financeira, isso é uma estratégia calculada disso. Isso já é. Não precisa ser relembra do papel, falando baixo sobre essa disciplina. Isso quer que você consciente de uma outras pessoas mais. Porque o Estado público é discutido. E até hoje, cidade brasileira, e doenças, o pessoal que conchega, o pessoal do setor é rasgado, que é hoje, são então, essa valorização que acha do lado, ela esconde uma mecanismo ecológico. Tem valor teórico, mas o vestígio tem valor posterior, quanto que ele se semelhante a nós. E aí, todo aquele processo de finalização das condições de vida, você vê que não mudou nada, que é o código penal, da matemática, e a descrição das manifestações culturais, da cultura, religiosas, esse é o grau sobre o Dona Sete, eles tinham essa capacidade da improvisação e a defesa da população americana, da população brasileira,
Estados Unidos, 10. Construção desse processo. Né? E ele foi capaz de atravessar o justiça sobre a visão de uma professora sueca de ginástica. Ele não tive isso sobre que é para levar a cima de gabinete. E se talvez os títulos logo, essa foi reportada isso que eu conheci uma pessoa chamada Amélia Maria Fernandes, que era uma autoridade, uma das maiores autoridades do Brasil em educação. Tinha uma ideia, ela foi selecionada pela Constituição para fazer uma missão de pesquisa pela Europa, Estados Unidos, investigando o sistema de ensino de vários países, para trazer para essa força melhor. Ou com a esteira do programa de Barbosa, educacional do Barbosa. E ela também era escolha, quando a gente estava falando do programa de novo. E ela abraçou, sem se entender, que o Bissau sabe, ele primeiro voluntário na escola, conseguiu ser dispensado da Grécia, ele foi mandar assim, trabalho de justiça. E, graças a isso, com a ajuda dela, ele sempre também, live, já falta de propriedade, todas essas premiações, e faz isso como professor. Eu vejo, né, que interessante. A trajetória histórica, assim, ele tem uma família que entrou e o lado dessa cara do ponto que chama de ideia. Há 400 metros, ele construiu a resolutividade. Construiu a resolutividade de maneira, sendo professor e ensinando os filhos da casa grande. Olha que criada, que identidade de mim. Então, assim, não deve fazer esse caso facilmente, mas por exemplo, é preciso que aconteça sim, e acho que realmente não tinha que ser sobraria a professora dessa instituição. Olha isso. Essa é a sim, muito obrigado. Agradecemos a sua fala, né? E agora eu pergunto a organização se há ainda um tempo para visto que estão aqui existindo, né, essa hora. Se há uma pergunta, então a gente pode abrir para uma pergunta. Ok. Boa tarde. Meu nome é Lívia, queria parabenizar a mesa. E eu tenho uma pergunta e uma colocação para a Elizabeth. Você falou dessa questão da higienização, né, do acervo, e falou assim, olha, que pena, né, que a gente ainda está nesse processo. Aí eu fiquei assim, não, vou falar com ela, que bom! Que bom, porque sem esse trabalho do arquivo institucional, de higienizar, catalogar, apresentar e tudo, e que é feito não sem intenções, né? A gente não consegue trabalhar. Então, eu queria dizer isso e queria perguntar, porque a gente sabe, né, que infelizmente
a gente não recebe tantos recursos para trabalhar em projetos de pesquisa e eu tive um contato com o Zé Circo quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, que eu vou até apresentar amanhã, e era no momento que estava na dispersão ainda. Comecei com a Ana lá, estava lá em São Cristóvão. E aí eu queria saber qual é o atual estado. Vocês já conseguiram receber insumos, né? Pelo visto, já está esse processo de higienização. E dizer que assim, eu, como pesquisadora, estou muito feliz com essa notícia. Assim. Eu sei que é um processo que é lento, é demorado, a gente não tem subsídios suficientes, mas eu queria saber qual que é o estado que a gente tem aí para esperar. E agradecer pelo trabalho. Lígia, né? Seu nome? Sim. Lígia. Então, acontece o seguinte, nós também ficamos muito felizes, né? Nós sabemos da dificuldade das instituições públicas em ter recursos para fazer esse trabalho. É um trabalho lento, muito caro, né? Então, baixei a minha aflição que eu fico, né? Eu sei que o bibliotecário vê o documento se deteriorando porque não tem verba. Então, respondendo aqui, você tem o que nós fizemos até o momento? Nós conseguimos um contrato, conseguimos uma verba pequena, e nós realizamos até o momento a desinfestação do acervo. O que significa isso? Todo o acervo ele foi colocado dentro de uma bolha e fez um sistema de desinfestação anóxia. Isso significa que todo o acervo foi empacotado, encaixotado, colocado dentro de uma bolha de plástico, e aí é retirado o ar dessa bolha. Então, todos os tipos de bicho, larva, o que acontece lá, eles morrem por asfixia. Daí, por isso que é a anóxia, que é retirada do ar, fica somente o vácuo, com um produto ali dentro, né? E aí, isso é para matar qualquer tipo de micro-organismo que esteja nesse pote. Então, passou por essa fase de desinfestação, não tem mais nenhum tipo de acervo. Agora acontece essa fase de higienização. E esse é um processo lento, porque o que significa higienizar um livro? Você tem que pegar o livro, e a higienização significa você vir com um pincel macio e ir passando folha a folha, da capa até a última capa, os cortes e na lombada. Então, fazer isso todo acervo, né, não é uma coisa que você possa pegar assim e fazer. É muito delicado. O suporte, né, das já estão deixando muito fragilizado. Isso demorou muito tempo para a gente conseguir fazer. Né? Então, houve essa primeira verba, foi feita a desinfestação. Agora é necessária uma nova verba, nós estamos já preparando um edital de licitação para conseguir isso. E aí, nessa etapa, que é, então, a higienização. Depois desse processo de higienização, que os livros forem sendo totalmente limpos, eles vão ser colocados nas estantes, e aí, então, o acesso vai ser normalmente possível. Só que esse processo vai levar pelo menos um ano. É a primeira vez. É a primeira vez. Então, vocês imaginam o tempo que esse aterro ficou. Né? Então, você acompanhou bem o processo, né? O tempo que esse aterro ficou sem devido tratamento. E não foi por falta de zelo ou de cuidado de interesse. A única questão é a questão financeira. A gente sabe que no Brasil, quando você pensa, já não tem não a gente vai limpar o livro, joga fora. Eu já ouvi falar isso, dói muito, mas para que livro velho? Pega ali no CD e lê no livro. Não é a mesma coisa, são obras únicas, são obras raras, como eu mostrei aqui, a primeira edição do Linguajar Carioca de 1922. Uma obra dessa, você não repõe, né? É como você tirar um pedaço do seu braço, você não repõe mais aquele braço, acabou. Né? Então, você fazer esse trabalho de higienização e de preservação do acervo é um trabalho lento, demorado, muito cuidadoso. Não é qualquer tipo de pessoa que pode cuidar desse tipo de acervo.
A gente seleciona algumas pessoas que têm não só a habilidade, mas a sensibilidade de saber sobre uma obra que é uma obra rara, né? E isso leva tempo. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é isso. Foi feita toda a gestação, e agora o próximo passo, então, é a identificação folha a folha de cada livro. Se a gente pensar que na essência tem uma coleção de postais maravilhosos, tem a coleção de obras sobre o Rio de Janeiro, né? A gente tem todas as capas, as nacionais e as internacionais. Então, imagina pegar cada envelope, abrir cada envelope, limpar cada folha. Às vezes, uma capa tem mais de uma folha, você tem que limpar de um lado, limpar de outro, reacondicionar, e nem sempre aquele envelope tem mais condição de manter aquelas folhas. Então, tudo isso é um processo muito lento e demorado. E o que impediu até agora de fazer isso foi unicamente a questão financeira. E tem o processo de catalogar também, né? Para poder Todo acervo tem que ser catalogado, né? Exatamente. Então, é um processo. Agora é recatalogar, né? Recatalogar. Porque também teve isso. Esse acervo foi movimentado. Ele estava no ambiente, depois foi para outro ambiente, e agora ele foi para o campo de cena. Então, essa mexida tira as coisas do lugar. A composição e a construção original que eles estavam no campo de São Cristóvão, que havia um espaço que você conhece delimitado só para a coleção, isso foi modificado. Né? Então, no momento que você reúne isso, reagrupa, para colocar em um outro espaço, naturalmente algumas coisas se misturam. Né? Então, a gente quer novamente catalogar isso. O Colégio Civil está terminando de fazer o seu repositório institucional. Então, muita coisa a gente, principalmente as obras mais raras, nós vamos digitalizar e disponibilizar esse repositório, que é para todo mundo ter acesso. Só que antes disso, o mais importante de digitalizar é higienizar e preservar. Porque a digitalização, a gente tem como um processo tecnológico de dar acesso àqueles suportes. Mas ela serve para isso. Ela preserva de vocês que anunciando o suporte original. Já seria o terceiro edital. Mas seria um terceiro edital. Então, isso são etapas que precisam ser cumpridas. Eu sou uma perguntinha. Sim. E só para complementar, né? Isso é ser a memória, é patrimônio. Tá? Obrigada a todas as referências. Só queria saber, não sei se eu entendi bem, você falou que tem um CD, as cartas digitalizadas? Sim, porque nós conseguimos fazer um catálogo, claro, internacional. Então, nós conseguimos fazer, quando esse acervo veio de São Cristóvão para o Campo Centro, nós conseguimos produzir um catálogo com a correspondência internacional contemporânea das séries. Esse catálogo está disponível lá no colégio, né? E nós também produzimos um CD. Então, o pesquisador pode ir lá e olhar o CD. Você não vai ter acesso físico à carta, mas você pode ter o CD. Não, Falei isso porque eu justamente trabalho com as cartas, eu falei, uau, vai ser um catálogo. sim, tem catálogo. Sim, é catálogo você. Mas no CD, a gente tem acesso ao texto das cartas. Sim. Sim. Internacional. Todas internacionais. Todas as 70. É uma questão de proteger o objeto original, né, para que a gente possa, todos, né, que todos nós possamos ter acesso. Né? Mais alguma pergunta? Então, eu acho que a gente pode considerar encerrada a mesa, né? Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? E dizer novamente que esse evento está sendo maravilhoso. Parabéns, Thaís, Fabi, Cláudia, e a todos vocês que estavam aqui até agora. Gente,
gente, alguns avisos rápidos. São 11h30. A gente, às 3, tinha um mini curso que vai ser proferido pelo Diego Silva, do Arquivo Nacional. Esqueci o nome do mini curso, mas acho que é arquivo, divulgação e circulação, uma coisa nesse sentido. Leitura e circulação, obrigada, Lívia. Então, às 15, e vai ser no Lidil, o mini curso, tá? Vai ser no espaço da Amigo Bechara, que é o espaço que eu, Vânia e Magda construímos com a Aberta da Capete também. Então, agradeço mais uma vez a presença, agradeço também ao Rogério que já foi embora, a Luciana e a Elizabeth e a Vânia que dirigiu essa mesa.